Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam todos bem, guardados pela poderosa mão do nosso Senhor. Meus irmãos, espero também que vocês tenham visto a nossa aula 1 e estejam preparados para a nossa aula 2, que vocês tenham ali absorvido aquelas informações passadas naquele momento e que agora nós possamos aqui dar andamento à nossa disciplina didática geral 1. E para que nós possamos fazer, antes de entrar, nessa segunda aula, eu quero fazer com vocês aqui uma revisão daquilo que eu considero muito importante estarmos vendo nessa aula. Sobre aquilo que a gente viu, na primeira aula. Além de entender que a didática, ela é a arte de ensinar, aí é importante vocês verem também que ensinar o quê? Então, no nosso caso, é o propósito da educação cristã, que em sua essência é expor a palavra de Deus para o desenvolvimento espiritual, afetivo e cognitivo do ser humano. Num objetivo geral, amplo, o mais importante é a salvação do homem. Esse é o nosso foco, a salvação do homem. Como objetivo específico, nós precisamos entender que na aplicação do ensino, nós precisamos saber que determinados grupos vão ser diferentes de outros, e aí nós precisamos ter uma didática para lidar com cada grupo. E também, nos nossos objetivos imediatos, a gente precisa saber que tudo aquilo que nós ensinamos, tudo aquilo que nós ensinamos tem um foco, que é a transformação, a mudança da vida do homem. E aí, cada aula, especificamente, ela vai tratar de algum assunto para que haja essa mudança e transformação na vida de cada um, de cada aluno que o Senhor colocar nas nossas mãos. Irmãos, agora nós vamos entrar para a nossa lição 2. E a nossa lição 2, ela traz como um tema geral os elementos da educação cristã. Vamos entender aqui o que nós vamos estar vendo esses elementos, entendendo cada elemento. E o esboço da nossa lição vai trazer para nós os aspectos fundamentais da educação cristã, a Bíblia na educação cristã, a importância do ensino bíblico e também os resultados, os objetivos da nossa lição de hoje. Eles estão elencados em explicar a relevância da adoração, do estudo da palavra de Deus no serviço cristão, expor que a Bíblia é a base da educação cristã, reconhecer a importância do ensino bíblico e identificar os resultados. E antes de entrarmos aqui no primeiro tópico da nossa lição de hoje, vamos entender algo muito importante: o crescimento espiritual. Eu sei que é claro para todos vocês que todo novo convertido, ele precisa de nascer de novo. E para isso temos que considerar essa pessoa como um recém-nascido. E aí vamos precisar dar a ele a base dos ensinos cristãos. Isso é um processo que acontece com todos. Aconteceu com o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Então é natural que tudo que aconteceu com Jesus aconteça com cada um dos nossos alunos, porque ele é o nosso exemplo maior. E aí nós vamos ver que lá em Lucas 2,52, o Lucas disse o seguinte a respeito de Jesus, quando ele fez o relato do Evangelho de Lucas, ele diz assim: Jesus, ele ia crescendo em sabedoria. Isso está falando a respeito do nosso intelecto. Depois, em estatura,
a respeito do físico, graça diante de Deus, aí aqui remete à nossa parte espiritual. Os homens, aí vai destacar aqui o nosso relacionamento social, porque todos nós estamos inseridos em uma sociedade e também precisamos então desse crescimento em relação aos homens. Assim, entendemos a necessidade da educação. E no nosso primeiro ponto, irmão, no nosso primeiro subtópico, nós vamos aqui entender um pouquinho a respeito dos aspectos fundamentais da educação cristã, porque nós precisamos ajudar os nossos alunos a entender a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. E aí nós vamos estar guiando esse novo convertido para que ele possa entender todas as áreas necessárias para que ele possa se desenvolver bem. E uma das adoração a Deus, o serviço, o estudo a respeito de Deus, também o lazer e, por último, sobre o serviço cristão, que todos esses 4 pontos aqui, eles formam aspectos que são fundamentais na área da educação cristã, para que cada cristão se forme e tenha um crescimento espiritual. Então, nós temos como um dos primeiros aspectos fundamentais da educação cristã, nós temos a adoração. Então, todo cristão inserido no corpo de Cristo, ele é logo convidado a participar dos cultos ao Senhor. E nestes cultos, ele entende o sentido de se adorar a Deus. Entendemos que foi um dos ensinos muito incisivos durante a igreja primitiva. O sentido da adoração a Deus é muito amplo. Dessa forma, nós desenvolvemos a intimidade com Deus, nós nos entregamos a Deus, nós nos rendemos a Deus. E é durante os cultos que isso acontece nos cultos coletivos, que são chamados normalmente de reuniões congregacionais. E é muito importante destacarmos que esses cultos, eles devem ser sempre conscientes. Então, o adorador, ele tem que estar ali de forma consciente. Ele está fazendo isso porque ele entende quem é Deus e que agora ele é uma nova criatura e que agora ele participa do corpo de Cristo e esse corpo místico de Cristo, ele adora ao Senhor. E de forma racional, porque se não for assim, não tem sentido para Deus. Precisamos sempre estar ensinando isso aos nossos alunos, que os cultos eles devem ser de forma racional e não como acontece em outras religiões em que são servidos chás ou qualquer outro tipo de elemento que deixa a pessoa inconsciente e ela não sabe o que está fazendo. Nós sabemos o que estamos fazendo e racionalmente nós prestamos culto ao nosso Deus, que entendemos que Ele é o nosso Criador, o provedor de. O outro aspecto da educação cristã é o estudo da palavra de Deus. Desenvolvemos o nosso intelecto, estamos estudando a palavra de Deus, estamos recebendo as informações a respeito de Deus. Deus, ele sempre quis que o ser humano o conhecesse. E foi por isso que ele nos revelou a sua palavra. Se ele não tivesse revelado, nós não teríamos condição nenhuma de conhecer a Deus. Mas ele se revelou neste livro que para nós é a nossa única regra de fé e conduta. Para isso, nós precisamos estudar essa palavra e entender que Deus, ele deseja que os teus filhos estudem a sua palavra. E aí nós temos oferecidos dentro da igreja a escola dominical, nós temos
os cultos de ensino e outras áreas que nós vamos estar aqui falando mais para frente. Mas neste momento a gente entende que o estudo é um aspecto fundamental para a educação cristã. Todo professor ele deve orientar os seus alunos nesse aspecto. O lazer é um outro aspecto, porque o lazer, né, quando estamos num momento de lazer com a igreja, nós estamos assim desenvolvendo e cultivando a comunhão fraternal. E nesse momento é muito importante, porque nesse momento o professor ele tem uma oportunidade de, de ver o seu aluno em um momento de comunhão. E ali é mais fácil, né, no momento de descontração, você conseguir observar melhor algo no caráter do seu aluno que está fora daquilo que a palavra de Deus ensina como um caráter cristão, como um fruto do Espírito. E aí você já entende ali, então, que você vai ter que trabalhar esse aspecto ali do caráter dele. É muito interessante que realmente as pessoas no momento de descontração, elas ficam mais expostas a revelar aquilo que é o seu interior. Então, que a gente possa aproveitar esses momentos de lazer para poder definir alguns pontos para tratar a respeito do caráter do cristão, do fruto do Espírito. E outro fundamento da educação cristã é o serviço cristão. Todo cristão entende que o amor ao próximo é um mandamento de Deus e para isso ele faz um serviço para promover o bem-estar do seu próximo, ele se preocupa com o sofrimento do seu próximo. Assim ele expressa o caráter cristão e também manifesta a gratidão a Deus. Agora, irmãos, vamos entender um pouquinho nesse segundo tópico a respeito da Bíblia na educação cristã. Vamos entender o papel importante da Bíblia, porque somente a prática da verdade divina revelada nas páginas da Bíblia pode transformar vidas e formar o caráter cristão. Por ser revelação de Deus ao homem, a Bíblia descreve o seu estado moral e espiritual, a sua necessidade, a sua única esperança na salvação e o seu destino final. Na Bíblia, o homem ele encontra o seu próprio retrato tirado por Deus. A Bíblia, como revelação da verdade de Deus, ela nos mostra que quem nós somos e quem é Deus. Vai nos mostrar o que nós necessitamos para que um dia possamos voltar a Deus, já que um dia o pecado nos separou de Deus. E a Bíblia, ela é a única regra, ela é a única fonte que indispensável para que nós possamos conhecer a Deus e conhecer a nossa condição como homem. Então, fica claro para nós que a Bíblia, ela é o alicerce do educador bíblico. E não pode, o educador bíblico, ele não pode se basear em sabedoria humana, mas somente na palavra de Deus. Claro que nós podemos consultar comentários bíblicos, usar dicionários, mapas que trazem ali a geologia das terras bíblicas. Essas coisas, esses outros livros, enciclopédias, eles acrescentam no conhecimento, mas a base, tudo que nós tivermos de adendos, de subsídios, tem que realmente, ele tem que estar embasado na palavra. Se não for assim, eles devem ser descartados, porque a nossa base, então, é a mensagem divina, é a mensagem de Jesus. Jesus, o Verbo que se fez carne, como diz o
o apóstolo João, lá, né, em 1 João, logo no versículo 1, ele já traz essa mensagem. O apóstolo João, que esteve com Cristo, que viveu um período de sua vida com Jesus, e ele teve essa mensagem ali tão palpável para ele. E ele então, por conta desse relacionamento tão profundo com Cristo, ele traz essa verdade para nós, que Jesus, o verbo que se fez carne. Então, se o educador ele deseja que os seus alunos tenham vida em Cristo, então ele deve ensinar os seus alunos a estudar a Bíblia com reverência, com amor, com oração e dedicação. E a respeito, irmãos, dos propósitos a serem alcançados pelos nossos alunos, aqui, conhecer a Bíblia, o estudo deve ser gradual, completo e cada vez mais profundo. A palavra de Deus, assim como qualquer outro conhecimento, ele deve ser gradativo. Não há como você ensinar tudo num único dia, num único momento. Cada dia ele recebe um ensino, um alimento espiritual, aquele alimento vai sustentando ele por um período, depois ele necessita de mais alimento e assim gradativamente ele vai tendo esse conhecimento necessário para a sua vida. E praticar o ensinamento bíblico. O aluno ele deve ser ensinado a ver a Bíblia como um guia para a sua vida diária. Todo ensino precisa ter uma prática, senão ele vai se tornar obsoleto. A prática, ela é necessária a toda e qualquer disciplina que nós ensinarmos aos nossos alunos. Lembram quando eu falei que a nossa revista da escola dominical, ela sempre tem ali o texto áureo e depois ela nos mostra a verdade prática. A verdade prática é aquilo que o aluno deve praticar depois que ele recebe uma aula, uma lição, e ele tem então que colocar em prática aquela lição, senão ele não realmente ele não aprendeu aquela lição. Então, irmãos, sequência aqui a nossa lição, vemos aqui agora o ponto 3, né, o tópico 3 aqui da lição número 2, que traz a importância do ensino bíblico. E aí, um primeiro quesito que ele vai trazer para a gente aqui é o reconhecer as necessidades espirituais. O nosso aluno ele precisa entender que todo ser humano tem a necessidade de Deus. Jesus ele ensinou que todo ser humano tem que nascer, já nasceu de forma física para a vida, né, na terra, para a vida carnal. Para a vida espiritual, ele precisa nascer de novo e nascer do Espírito. E aí, esse nascer do Espírito é que vai realmente preencher o vazio que todo ser humano tem. É que vai preencher esse ser humano. Porque a vontade de Deus é que todo ser humano seja completo. E para que ele seja completo, ele precisa de viver de forma espiritual. E lembra que lá atrás eu falei sobre Agostinho, que ele disse que todo ser humano, né, ele estava falando a respeito daquilo que ele via e que ele observava e ele entendia, né, que todo ser humano tinha essa ânsia por Deus. E aí ele escreveu um dos versos, né, das frases que eu tenho em mente, porque ela de forma ela mostra de forma profunda essa nossa necessidade de relacionamento com Deus, que ele diz assim, olha, fizeste-nos para vós, e o nosso coração anda inquieto enquanto ele não repousa em vós. Então, para mim, isso é muito claro, de forma muito clara, ele fala sobre a nossa necessidade espiritual, a nossa necessidade de voltar
ao nosso relacionamento com Deus perdido lá no Jardim do Éden. Outra coisa que devemos ensinar é que todo cristão tem que primeiro receber a Cristo como seu Salvador. Essa aceitação é que vai prover aí essa vida espiritual. Outra coisa é instruir-se biblicamente, já estamos falando aqui sobre isso, né, já há algum tempo, sobre a instrução bíblica. Aplicar a Bíblia na vida diária, como como prática de todas as lições que o cristão recebe, ele tem que praticar aquilo que ele aprende, seja na sala de aula, seja durante o culto ou qualquer outra área da educação cristã, ele precisa colocar em prática tudo aquilo que ele aprende, senão não vai funcionar, senão ele não vai crescer, não vai ter uma evolução. Precisa ser uma testemunha de Cristo. Ela faz parte do processo. Então, primeiro a aceitação a Cristo, aí depois nós temos a aprendizagem, o crescimento, a maturidade espiritual e assim se tornar uma testemunha de Cristo para que possamos ganhar outras pessoas para Cristo. Assim o reino de Deus, ele vai crescendo e crescendo, vai se achegando a Deus, todos aqueles que Deus tem preparado um lugar para eles. Mas aqui através desses 5 tópicos, vamos aqui fechando esse tópico da importância do ensino. E enfim, chegamos aqui ao nosso último tópico dessa lição. Ela realmente vai aqui mostrar que nessa caminhada, nessa jornada do ensino bíblico, o alvo maior é a maturidade cristã. Aí, então, perceber que o resultado do ensino bíblico, ele vai trazer para o ser humano um reconhecimento do senhorio de Cristo. O homem que antes vivia sua vida de uma forma arrogante, muitas vezes negando a existência de Deus, negando o ensino bíblico, desprezando a lei de Deus, esse homem se converte a Cristo, ele começa a um relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus, ele vai trazer então a maturidade cristã em um processo de conversão. Este homem agora, ele ganha uma nova postura, novos valores e ideais na sua vida. Então, nossa jornada é trazer aquele homem que lá atrás, né, tinha ali um relacionamento mínimo com Deus, mas gradualmente esse relacionamento vai crescendo, a cada dia vai se tornando cada vez mais importante para ele, de forma que quando ele chega a uma maturidade cristã, Jesus ele toma o centro da vida dessa pessoa, como assim aconteceu com a gente, e aí essa pessoa aí passa depois a um novo processo de vida, com uma nova postura de valores, os seus valores mudam e os seus ideais também. Então, o nosso trabalho para trazer aí os fundamentos da educação cristã para os nossos alunos objetiva esse resultado final, que é a conversão e a maturidade cristã de cada um dos nossos alunos. Bom, ficamos por aqui então nessa aula 2. Nas próximas lições eu vou começar a trazer 2 lições para cada aula, para que nós possamos atingir aí até as 8 aulas
estarmos vendo todo o conteúdo do livro. Meus irmãos, fiquem com Deus, a paz do Senhor.